Confortando, preparado? Materialzinho? Então, olha só, planilha aberta, vamos brincar com algumas funções que as provas têm abordado de forma bem oscilatória e algumas bastante típicas aí. Quando você fala em funções, lembre-se que a função é uma estrutura que tende a facilitar a sua vida, na prática. Na prova, você tem que saber como o programa vai usá-la, como ele vai calcular os seus recursos. Então, para isso, olha só, algumas funções de data que aparecem na prova. Funções de data, obviamente, vão manipular valores de dia, você tem funções de hora, mas as de hora são mais raramente cobradas. O que você tem que ficar atento aqui, por exemplo, são essas duas funções. Função agora e função hoje. Por quê? Estas duas funções, ao contrário da maioria que a gente viu, vai ver e tudo mais, elas simplesmente são escritas assim e acabou. As outras você tem que escrever parâmetros, ou seja, dados que vão dentro das parênteses, são parâmetros que você informa para a função. Aqui não. Essa função agora, a função hoje, você vai abrir e fechar o parênteses, tem que abrir e fechar o parênteses, mas aí você vai apertar Enter e acabou. O que você precisa saber é o que elas vão te resultar, qual é o resultado, o retorno que elas trazem. A função agora, ela vai trazer para você duas informações na sequência. Ela traz informação da data e a função da hora atual, uma ao lado da outra dentro da mesma célula. Enquanto que a função hoje, ela traz apenas a data atual. Então apenas a estrutura de data. Claro, o formato depois você pode mudar com as formatações de célula. Se você quer a data mostrando o ano com 2 dígitos ou mostrando o ano com os 4 números e assim por diante. Então a função agora e a função hoje. Onde normalmente elas vão ser empregadas? Em casos do tipo, quero calcular a idade de uma pessoa. Ah, eu quero calcular a idade de uma pessoa. Como é que eu faço para calcular a idade? Ah, eu posso pegar algo do tipo assim, a data de nascimento da pessoa e a data de hoje. Normalmente você vai pegar a função hoje, primeiramente, que é a data mais recente, menos a data mais anterior. Por exemplo, você poderia escrever algo assim. Olha que sacanagem de prova é isso daqui. Se você escrever essa expressão assim, a prova vai dizer algo desse jeito. Ó. Ela vai mostrar para você sem as aspas. E vai dizer, olha, isso aqui calcula a idade de uma pessoa. Primeiro, ele vai pegar a data de hoje, que é uma data, e depois vai subtrair o resultado desse resultado aqui da data, ele vai subtrair o resultado da divisão que você fez aqui. Ou seja, vou dividir 23 por 1, vai dar 23. Vou pegar 23 e dividir por 1989, e então vai te dar um valor que vai ser o valor subtraído da data. Uma coisa importante, a data, em termos da informática, ela é um número inteiro. E a cada segundo esse número vai aumentando. Então é um número inteiro. Esse número, através de várias fórmulas e conversões, é que ele é transformado no valor que nós conhecemos como data. Por isso que o calendário do computador ele tem um limite de data inicial e data final. Porque a data inicial é o marco zero, como se fosse o horário, o dia zero ali do calendário. Então seria um número zerado. E a partir dessa data marco é que ele vai contabilizando os valores até chegar no valor que ele consegue chegar do tamanho do número, que aí entra mais em termos de variáveis de dados, número inteiro, o número aí, ponto flutuante e assim por diante. Então aqui, dá para fazer? Dá, só que eu tenho que colocar essa data entre aspas duplas, para expressar ao programa que aquilo não é uma continha simples, é uma data. Óbvio que tem que ser uma informação entre essas aspas que faça sentido em termos de data. Peguei essa informação. Também poderia pegar esta data de uma célula. Então poderia aparecer aqui a função hoje menos o endereço da célula que possui a data de nascimento da pessoa, que seria o caso mais provável da prova. Só que você tem que ficar atento a um detalhe. A diferença aqui, como eu falei, é um número inteiro. Então a diferença entre duas datas é dada em dias. É aí que está o detalhe. Você poderia pegar a função dias mesmo para fazer a mesma coisa. Dentro da função dias, colocar a função hoje, que seria a data mais recente, e aqui a outra data, que seria a data mais antiga, né? A data de nascimento, por exemplo. Aqui vou aumentar o parênteses, 989, fechar as aspas, e aí fechar o parênteses da função. Então aqui você faria a função dias, seria a mesma coisa. Na verdade, a função dias é uma função mais recente, ela não tinha nas versões mais antigas, da versão 3 para trás não tinha, ela tem a partir da 4. Porque foi uma atualização, primeiramente, do Excel, que depois acabou agregando também no LibreOffice esse recurso. Então ela vai calcular a diferença entre duas datas. A função dias faz isso. Lembrando que se eu pegar uma data menos outra, ou mesmo utilizar a função dias, o meu resultado será dado em dias. E aí você vai falar, mas eu quero saber a idade da pessoa.
Idade é calculada em anos. Os dias, meses não interessam. Interessa exatamente a idade em anos apenas para efeitos de cálculo. Então o que você teria que fazer? Aí que entra a parte lógica da coisa. Você vai ter que pegar essa expressão aqui, o resultado disso, ou mesmo o resultado daquela função dias ali que a gente calculou, e dividir isso daqui por 365. Ou 360. Idade, você conta por ano comercial, 360 dias? Não, você conta pelo ano real. Só que aí entra um outro ponto. Você vai calcular por 365? Tá, mas e o ano bissexto? A cada 4 anos tem um dia a mais. Se o cara nasceu no dia 29 de fevereiro, como é que eu vou saber se o cara vai bater o aniversário dia 29? Que, embora não seja comum, há casos que o cara fala, eu quero registrar no dia 29 de fevereiro, meu filho, acabou. E aí você joga ali o 0,25, basicamente. Porque a cada 4 você tem um dia a mais. Cada 4 anos, um dia a mais. Então essa é a proposta. Você vai dividir por esse valor. Ele vai te dar algum número que vai ser quebrado. Por exemplo, aqui traria um número específico, claro, dependendo do dia que você for utilizar. Ele vai dar aqui justamente essa diferença, vai dar o ano, vírgula, um valor. O que está depois da vírgula é um valor decimal, é um valor de proporção. Ou seja, quer dizer que você tem tantos anos, vírgula, um percentual de dias de um ano. Então só interessa a parte inteira. E aí que nós vamos ver dentro das funções matemáticas alguns recursos para auxiliar nesses cálculos. Por isso a gente vai retomar essa ideia. O que você precisa entender inicialmente é cálculo entre duas datas, a diferença é dada em dias. Função agora traz a data e a hora atual, enquanto que a função hoje traz apenas a data. Essas informações da função agora e da função hoje, elas ficam como um carimbo. Só que esse carimbo ele vai atualizando de acordo com a sua interação com a planilha. Como assim? Se você pegar e digitar igual, agora apertar Enter ali, abrir, fechar parênteses, apertar Enter, e daqui meia hora olhar de novo, vai estar o mesmo horário que você apertou Enter. Agora, se você está usando a planilha constantemente, seleciona uma célula, coloca uma função, seleciona um cálculo, faz um cálculo, salva a planilha, abre a planilha de novo, esse valor vai atualizando a cada vez que você interage com a planilha. Porque é a ideia de saber o momento de agora. Ele não vai ficar contando, passou um segundo, passou um minuto, troca. Não, ele não é um relógio, é um carimbo, mas que fica atualizando conforme você interage. Ou mesmo se você apertar a tecla detalhe F9, que recalcula tudo. Aí é outra história também. Mas vamos seguindo com as outras funções, depois a gente vai retomar nos exemplos, juntando aí essas propostas e vendo como fazer isso. Há algumas funções matemáticas que aparecem na prova. Função raiz. Função raiz já apareceu assim em prova. Eles colocaram lá, escondido aqui, falaram, tem uma função x. Essa função x, eu colocando o número 81, ela traz como resposta o número 9. Qual era a função x? Sério, apareceu assim em prova essa questãozinha. Então a função raiz vai colocar o valor do qual você quer calcular a raiz quadrada. Lembrando que você poderia fazer ainda esse cálculo de raiz quadrada de que modo? Você poderia usar as potências. Lembra que eu posso calcular a raiz utilizando a potência. De que modo? Poderia escrever algo assim, por exemplo, igual 81 elevado, aí abre parênteses para ficar mais fácil de entender a ideia de meio. Ou escrever 0,5. Eu estou pegando aí quem? A raiz quadrada de 81. Então é uma forma de calcular esse resultado aí também. É fazer desta forma. Porque não existe operador de raiz quadrada. Você tem a função calcular a raiz quadrada. Operador, só de potência, e aí usando a regra de potência, você sabe que dá para fazer o cálculo também. Agora a função arred. Função arred é mais perigosa. Por quê? Função arred você vai ter um número, obviamente, que você quer manipular. O ponto e vírgula pertence à função. E aqui você vai ter o número de casas que você quer utilizar para arredondar. Seria isso, pelo menos. Por quê? Vamos pegar aqui vários exemplos. Primeiro exemplo, vou colocar aqui a função arred num caso mais sucinto, mais tranquilo. Eles vão jogar lá para você, por exemplo, o número 1, 2,457. Por exemplo, isso aqui. Se eu pegar essa função arred e colocar aqui, número 3, eu estou dizendo que eu quero arredondar para 3 casas decimais. O número vai ficar exatamente igual, vai ficar o 12,457, porque ele está mostrando as 3 casas decimais. Agora, se eu pegar essa função arred e diante desta função arred, eu arredondar o número um pouco mais, colocar lá o 12,457 e arredondar ele para 2 casas decimais. Qual resultado eu vou obter?
Bom, qual número eu estou omitindo? Estou escondendo? É o 7 apenas. Bacana. Esse número é maior ou igual a 5? É. Então o valor anterior vai ser arredondado para cima. Então vou ter como resposta 12,46. E é a resposta, é o valor resultante. Não é como na formatação de células, que é o que você vê. Aqui é o resultado mesmo. Aí você tem outro caso, seria usar a função arred. A arred, coloca aqui o pedaço dela, as partes dela. Vou apagar esse espaço aqui, depois a gente vai utilizar a lógica para envolver. E vou colocar aqui os valores, 12,457 para uma casa decimal. Show de bola. Para uma casa decimal, eu estou omitindo quais números? O 5 e o 7, porque eu quero exibir só uma casa depois da vírgula. Qual número vale mais? O 5 ou o 7? Dentro deste valor. Ora, o que está mais à esquerda é o que tem maior impacto, é o que representa um valor mais significativo. Então, esse número 5, ele é maior ou igual a 5? Sim. Então, 4 vai resultar em 12,5. Então, ele arredondou para cima aquele cara. Agora, olha esse caso. A função arred para o mesmo valor, só que com 0 casas decimais. 12,457 e aqui 0 casas decimais. Não quero ver casas decimais. Você vai ter como resultado 12. 12,457. O número que está sendo omitido é o 0,457. Vai ficar número inteiro, que eu quero arredondar para 0 casas decimais. Esse número é maior ou igual a 5? Não. Então, eu vou truncar para o número 12. E aí já fica a dica para uma outra função que nós temos lá na frente. Então, ele truncou para 12, porque é menor que 5. Esse 4, menor que 5. Então, ficou apenas o 12. Mas olha só um caso mais peculiar. É onde que começa a sacanear a função arred. É onde que ela começa a apertar o cara que não estuda. Tem ali o 12,457... Só que aqui agora aparece menos 1. Menos 1? E tem como colocar menos 1 casa decimal? Cuidado, aí a regra muda. Quando você coloca um valor negativo, ele vai arredondar para um múltiplo da potência de 10 mais próxima. 10 elevado a 1 é 10. Se fosse 2, seria 10 ao quadrado. Se fosse 3, seria 10 ao cubo. E assim por diante. Uma outra maneira de entender. Tenho aqui a função arred 12,457 menos 1. Menos 1 significa que eu vou arredondar para um múltiplo de 10 mais próximo. 10 ao primeira é o próprio 10. Se fosse menos 2, 10 ao quadrado seria 100. Então é a mesma coisa que dizer que eu vou arredondar para um múltiplo de 100 mais próximo. Então aqui, 12,457 menos 1. Qual é o múltiplo de 10 mais próximo de 12? Ora, 12,4, o 12 está mais próximo do 10 ou do 20? Está mais próximo do 10, portanto o resultado aqui vai ser 10. Arredondadinho, só o 10. E o resto? Esquece. Se eu colocar menos 2, o resultado aqui vai ser 0, porque 12 está mais próximo de 0 do que de 100. Se eu colocar menos 3, também vai ser 0. Então entenda isso. Pode aumentar ou pode diminuir. Vai jogar para aquele que ele está mais próximo dentro do processo. Então, função arred e as suas nuances aí, como trabalhar com ela. Outras funçõezinhas matemáticas que nós precisamos conhecer são função int e função truncar, que estão bem relacionadas nesse universo que a função arred trabalha. A função int retorna apenas a parte inteira do valor. Então esquece a parte decimal, ela retorna só o inteiro. Por exemplo, se a gente colocar ali o 12,457, o resultado vai ser apenas o 12. Mesmo que fosse, por exemplo, assim, 12,57, continua sendo 12. Por quê? Simplesmente ele ignora o que está depois da vírgula. A ideia dela é apenas a parte inteira do valor. É equivalente a usar isso aqui, ó. 12,4, vou colocar aqui um número diferente, 12,789. E aqui eu vou colocar 0. Também, eu estou dizendo o número de casas decimais que eu tenho aqui nessa outra parte. E aqui o meu valor de manipulação. Então eu vou truncar. Eu vou truncar para quanto? Quando você truncar, você vai dizer, eu quero truncar para 0 casas decimais. Então ele vai ignorar o que está depois da vírgula. Vai ficar só o 12. Mesmo sendo 7 aqui, sim. Então a função int e a função truncar são iguais. Quando? Quando o valor presente na função truncar é 0. Do contrário, você poderia ter algo assim. Pegar o mesmo exemplo aqui. Truncar, pegar o mesmo valor, só que para uma casa decimal. O 12,789 e colocar uma casa decimal, o resultado seria, quem aqui? 12,7. Esse é o resultado que você vai encontrar dentro dessa estrutura.
Por quê? Depois da primeira casa decimal eu vou truncar, ou seja, eu vou ignorar o que está ali presente. Então a função truncar é uma função simples também. Mas perceba, a função arred e truncar são parecidas. A diferença é que no arred ele jogaria 8 aqui. Se fosse arred para uma casa seria 12,8, porque o 8 é maior que 5, então o à esquerda que está visível aumenta. Mas a função truncar ignora. Enquanto que a função int é só a parte inteira ignorando o resto. Veja que a função truncar 0 também funcionaria para isso. Então essas são as funções matemáticas envolvidas. Vamos para nosso exemplo, ver como que funciona essa situação? Olha lá na tela. Quando você trabalha aí com a estrutura dessas funções, a primeira funçãozinha que nós vemos ali é a função agora. Função agora, digita ela, aperta Enter, o que ele vai fazer? Vai trazer para você, tem um erro. Não, criatura, isso aí é porque a coluna é muito estreita, é só aumentar. Então ele trouxe ali para você o momento de agora. Se você digitar a função hoje, ele vai trazer a data atual. Cuidado, nem sempre a data atual é a data real, é aí que entra o problema da interpretação. Por quê? Olha só, o sistema é quem tem a informação de data e hora. Então, se você tiver com uma pilha falha lá, por exemplo, se tiver sem bateria, sem carga naquela pilha que fica dentro do gabinete ou dentro do notebook, sim, tem uma pilha. Ah, mas não é a bateria do notebook? Não, é outra pilhazinha de 3 volts que está ali somente para manter essas informações e outros dados da memória CMOS, que guarda configurações de BIOS e tudo mais. Quando acaba essa pilha, normalmente o computador para inicializar já começa a dar piti, já começa a pedir para você configurar as coisas de novo e assim por diante. Então tem problemas envolvidos ali. Outra característica que você tem envolvida é a data e hora do sistema, que se estiver errada, vai aparecer errada na sua planilha. Por isso, olha se está correto lá no seu sistema operacional e aí vai utilizar isso. Voltando lá para a tela, você tem então a ideia de utilizar a data e a hora, tá ali as duas informações. Como eu falei, você pode pegar uma célula com a data de nascimento de uma pessoa, por exemplo, colocar aqui a minha, e aí você vai colocar ali, veja que ele já formatou para duas células, e posso calcular a diferença entre duas datas pegando as duas datas direto. A mais recente primeiro, depois a mais antiga, né? A mais velha. Por quê? Porque daí você vai ter um valor positivo, do contrário o resultado é negativo. Só que em dias isso daqui. Para calcular a ideia em anos, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar esses dias, total de dias, e dividir por 365. Só que se eu quero considerar no bissexto, eu coloco lá, 0,25. Bacana. Isso aí vai te dar um número parcial. Vai ter 27 anos, 0,97% de um ano. Então está quase no aniversário, né? Quando der 99, 100. É isso aí. É essa a ideia. E a proposta ainda é que você vai fazer o quê? Usar a função int, por exemplo, com esse valor. A função int ela vai pegar esse valor apenas na sua parte inteira. Ou ainda poderia usar aqui, por exemplo, a função truncar. Função truncar com este valor, ponto e vírgula, 0 casas decimais, vai trazer para você exatamente o mesmo número. Vamos supor aqui que a data seja exatamente a data do aniversário. Vou colocar lá 22, que seria um dia antes, só para você ver os resultados. 22 de 2017, ali, que seria o ano base. Então coloca essa dali. Manter 27 lá, não tem? Tá? 99%, sim. Agora se eu colocar aqui 2301 de 2017, mudou o ano lá? Mudou. Veja que ele considerou o ano bissexto nesse valor aqui tranquilamente. Então, por isso, a proposta do ano bissexto como um valor mais exato para a data e cálculo dela, portanto. Então, aqui ele trouxe para você a idade exata conforme o seu cálculo que você fez. Claro, em vez de fazer tudo isso aqui separado, na prova normalmente vai aparecer um negócio assim, ó. Função int. Função int de quem? A função int que vai calcular a estrutura de uma subtração da data de hoje, menos a data do aniversário da pessoa, que normalmente vai estar dentro de uma célula, que eu vou pegar e digitar para você ver. Essa informação vai ser dividida por 365,25 e depois eu vou fechar a função int e pronto. Está ali a estrutura básica. Ah, deu diferente, não está 28? Claro, porque eu estou pegando a data de hoje, ainda não foi o aniversário exato. Então é essa estrutura para calcular a idade de uma pessoa. O que eu fiz aqui foi juntar em uma única expressão tudo aquilo que a gente fez separadinho ali. Primeiro, a diferença entre as duas datas é um resultado em dias. Peguei esse resultado e dividi por 365, que veio ali esse valor já em anos e dias ali, basicamente o ano, só que valor decimal. Esse ano em decimal, o que eu fiz? Peguei e considerei apenas a parte inteira da função int. Então,
a gente usou aí basicamente vários conceitos. Aplicamos também o exemplo da função truncar para brincar um pouquinho com ela. Agora vamos ver aqueles exemplos da função arred bem cabeludos ali que a gente citou, da casa negativa e tudo mais. Olha lá na tela. Aqui, então, vamos pegar um valor de referência. Vou pegar lá um valor maior que 1.000. Vou pegar um valor 1.700 aqui e 17.400 aqui. Vou pegar esse cara e 54. Peguei esse valor, 0,4574. Aí eu vou usar aqui esse cara sempre, só que usando a função truncar. Opa, igual o arred, não o truncar, né? O arred, o valor vai ser esse cara que eu vou pegar. Vou colocar aqui o cifrão para poder ficar sempre o mesmo cara, porque eu vou fazer um esqueminha mais prático aqui. E vou pegar aqui do lado o número de casas decimais que eu vou considerar. Então aqui, do ponto aqui, deixa eu clicar lá em cima, que fica mais fácil para pegar o valor. Aí eu vou colocar aqui a célula C14, que é aquela que está à direita aí de onde que a gente quer, que é essa célula presente ali. Então aqui eu vou colocar, eu quero arredondar esse número para 5 casas decimais, depois vou arredondar para 4, para 3, para 2, para 1, para 0, para menos 1, para menos 2, para menos 3 casas decimais e até menos 4 casas decimais. Vou copiar isso aqui para baixo, porque é a função arred, lembra dela aqui, ó, como é que ela estava? Tá ali o arred, vai pegar sempre esse valor e o C14. Então eu vou pegar isso aqui e vou arrastar para baixo. E aí você tem os resultados presentes. Para 5 casas não muda o valor. Por que não muda o valor? Porque simplesmente está lá, são 5 casas já presentes. Para 4, ó, o 4 aqui não vai mudar o valor, então é só o 8 que continuou. Para 3, como o número era o 8, o 6 virou 7. Para 2, como o número era o 6, o 5 virou 6. Para 1, como aqui eu tinha o 5, virou o 5 aqui também à esquerda, que subiu, arredondou para cima. Agora, para 0 casas decimais, é o 4 que está valendo aqui em cima, ó. É o 4. Então, menor que 5, ficou o 5, 4. Para menos 1, o 17.454, ele está mais próximo de 17.450 ou 17.500? Ou melhor, 17.460. 17.450 mais próximo de 454. Então, ficou para esse cara. Agora aqui, ó, o 450 está mais próximo de 500 do que de 400, porque foi para arredondar para o múltiplo de 100 mais próximo. Esse aqui já é o múltiplo de 1.000. O múltiplo de 1.000 mais próximo, 7 aqui, ele é mais próximo do 7.500 de quem? Aqui ele foi para justamente o valor. Só que cuidado, não é o 7.500, é o 400. Como é 400, é mais próximo do 17.000 do que do 18. Mesma coisa aqui, ó. Ele trouxe para você para 20.000, porque 17.000 é mais próximo de 20.000 do que dos 10.000. E assim por diante. A ideia é de arredondar para os múltiplos que nós temos aí apresentados. Então, uma coisa bem legal, diferente, mas que não tem muita utilidade na prática geral. Você teria que ter um caso mais específico, mais pontual, para manipular isso. Agora, outra funçãozinha legal aqui é a função transpor. Ela volta e meia é citada nas provas. A função transpor é uma função matricial. O que acontece? Tem que ter alguma base de matriz para poder utilizar essa funçãozinha aqui. Então aqui você vai selecionar a matriz. Lembre-se que a transposta de uma matriz transposta é ela mesma. Então, uma situaçãozinha que você vai utilizar. O que a transpor faz? Basicamente, você vai pegar uma matriz, imagina uma matriz que tenha 2 linhas por 3 colunas. E aqui você vai ter esses valores. Aqui tem o valor A, aqui tem o valor B, aqui tem o valor C, aqui tem o valor D, o valor E e o valor F. Para ficar mais fácil. Você vai colocar essa matriz ali indicada, ou seja, um intervalo de células. Da célula A1 até a célula C2. Beleza. O resultado vai ser o quê? A matriz transposta, ela inverte linha por coluna. Conceito da matemática. Então, basicamente, o A continua no mesmo lugar e o E vai continuar no mesmo lugar. São as duas que não vão mudar. Porque, basicamente, vai ficar aqui, ó, o A, B, C. Ou seja, o que era a linha vira coluna e o que era a linha aqui vira coluna. Ou seja, os valores que estão ali representados na diagonal principal, eles não vão mudar na transposta. Mas o resto acaba trocando de lugar. Então isso aqui, essa matriz é a transposta desta matriz. E esta é a transposta desta. Então matemática envolvida aí na parte de álgebra, basicamente. Vamos mostrar ali o exemplo na tela? Olha lá.
Você tem aqui uma planilha, continuando a nossa planilha. O que nós vamos pegar aqui? Alguns valores. Vou colocar aqui aquele mesmo exemplo. Vou colocar aqui o valor A, aqui o valor B. Vou colocar na sequência aqui, né? A, B, C e o D, E, F. Vou pegar a função transpor e vou colocar essa planilha ali. Só que olha só, é uma função matricial, não é? Se eu apertar Enter, vai aparecer A. Ué, mas o que aconteceu? É aí que entra a parte do conceito matemático que tem que ser prévio. Você primeiro vai ter que selecionar a quantidade de células do resultado. Apertar a fórmula, ou seja, o igual, e aí você vai colocar a função. A função transpor. Coloco a matriz trabalhada, e aí, se você apertar Enter, não vai ser o resultado esperado. Tem que apertar Ctrl Shift Enter. Aí você vai ter o resultado obtido ali, que era a matriz transposta. Então, a opção de inverter linhas por colunas e vice-versa. Se eu pegar aqui a transposta daquela outra, tem que fazer a mesma opção, selecionar primeiro, e aí depois de selecionado, digitar. Eu quero transpor. Então, põe lá a função transpor para esta planilha aqui. Opa, fiz aquilo que eu falei que não era para você fazer, que era apertar a tecla Enter. Então, você digita lá a função transpor, seleciona a planilha e aperta Ctrl Shift Enter. Veja que o resultado obtido é exatamente a mesma matriz original. Tipo, aqui está a matriz a transposta de A, e aqui a matriz A de novo, que é igual à transposta da transposta. Tipo a negação da negação. Então, proposta aí de usar uma função matricial, que pode aparecer na sua prova é essa. Aí entram as funções lógicas. Quem são as funções lógicas? Funções lógicas são funções que trazem um resultado do tipo verdadeiro ou falso. Então ela vai resultar verdadeiro ou falso. Aqui o caso mais simples, com um ponto e vírgula. Mas você pode acrescentar tantos pontos e vírgulas quanto necessário. Claro, a função não. A função não é apenas uma proposição que você vai ter aqui. Lembre, eu tenho não P. Claro, o endereço aqui vai ser o endereço de célula que vai ter um valor do tipo verdadeiro ou falso. É isso que você vai ter ali dentro. Então isso aqui você vai colocar célula P1. Célula P1 tem um valor verdadeiro, P2 tem um valor falso. A função não vai dizer o inverso. Se é verdadeiro, a resposta vai ser falsa. Se o P é falso, a resposta do não é verdadeiro. A função E, ela só vai ser verdadeira quando? Só é verdadeiro quando todas as proposições forem verdadeiras. A função OU, eu tenho que ter todas falsas para que ela seja falsa. Se pelo menos uma for verdadeira, o OU é verdadeiro. Ou seja, matemática e raciocínio lógico está enrustido aqui, tem que saber. Do contrário, não vai resolver esse tipo de questão. A função show, quem que é o show? O show é o OU exclusivo. E aí, assim como você tem as regrinhas para resolver os outros, aqui você também tem. Por exemplo, o E só é verdadeiro quando todas são verdadeiras. O OU só é falso quando todas são falsas. O não, ele vai pegar a negação, basicamente só vai pegar o inverso. E o show, ele é o OU exclusivo. O OU exclusivo vai ser verdadeiro quando? Quando o número de proposições verdadeiras for ímpar. E quando vai ser falso? Quando o número de proposições verdadeiras for falsa. Então, se você tiver aqui verdadeiro, 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 o resultado do OU exclusivo vai ser verdadeiro. Como assim? Imagina aqui, ó, letra P, Q, R. Se eu tenho um OU exclusivo aí, que é o maisinho representado dessa forma, o que você vai ter? Ou o Vzinho com o símbolo embaixo, que você conhece também, o símbolo talvez mais provável, conhecido por você, seja esse. Esses três aqui são verdadeiros, então o resultado é verdadeiro. Por quê? 3 verdadeiros, 3 é ímpar. Agora, se tiver só 2 verdadeiros é par, então é falso. Se tiver só um verdadeiro, 1 é ímpar, então é verdadeiro. Então essa é a proposta que você tem para trabalhar com o OU exclusivo. Eu sei que na prática você já decorou isso de outra forma. Você foi lá e decorou assim, olha, eu tenho um OU, quando for diferente, esse OU vai ser verdadeiro. Tá, mas e se tiver 3? Eu já não sei resolver. Então, agora você sabe. Você sabe que é verdadeiro quando o número de verdadeiros for ímpar. Quando for par, é falso. Essa é a função OU exclusivo. Vamos brincar um pouquinho com essas funções lógicas ali na prática? Olha lá na tela. Aqui, vamos pegar uma nova planilha, basicamente, para ficar clean aí os valores. E vou jogar aqui um princípio de tabela verdade. Vou jogar aqui o P, o Q e o R. E, supostamente, você tem aí os valores lógicos. Por exemplo, verdadeiro. Você joga lá o verdadeiro e vamos copiar esse verdadeiro para todo mundo aí. Lembrando que eu tenho 3 letras, se eu tenho 3 proposições aí, 3 hipóteses, quantas linhas essa minha tabela verdade vai ter? Bom, essa tabela verdade terá 8 linhas.
Então aqui eu vou usar uma regrinha básica que você tem. Então 2, 4, 6, 8. Onde que aqui você vai ter o falso dentro da célula, justamente. Então falso. Peguei esse cara, copiei para cá, copiei para cá. Aqui vou colocar falso. Opa, copiei errado. Copiei aqui, vou colar aqui. Falso, falso. Aqui falso, falso. E aqui falso, falso, falso. Aqui falso, aqui falso. Então, a proposta aí de você ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas na sua tabela verdade. Então, 2, 2, aqui esse cara vem para baixo. Opa, vem para cá e vem para cá. E aqui você tem os verdadeiros. Verdadeiros são 4 verdadeiros. Aqui eu tenho 2, 2 e aqui 1. Todas as proposições, as combinações possíveis da tabela verdade. Temos aí apresentadas. E aqui vamos usar a função e. Então a função e vai aparecer aqui. Aqui vamos usar a função ou. Com os 3, tá? Vou usar as 3 premissas para esses carinhas aí aparecerem. Vou diminuir aqui um pouco o zoom da planilha para que todas caibam na expressão. Então aqui, igual, função e, abre parênteses, p, ponto e vírgula, q, ponto e vírgula, r. Estou pegando as 3 proposições. Apertou Enter. As 3 são verdadeiras, então o e tem que ser verdadeiro. Se eu copiar e colar isso aqui para baixo, o que vai acontecer? Você tem a tabela verdade do e pronta. Ora, a tabela verdade do e. Tem um falso, é falso. Tem um falso, é falso. Tem um falso, é falso. Tem um falso, tem um falso, tem um falso, tem um falso, é falso. Está ali a tabela verdade para esse caso justamente avaliado. O ou, vamos colocar lá, igual ou. O ou, abre parênteses, colocar as 3 também. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Opa, fecha um ponto e vírgula aqui a menos. E aí, fechou o ou. O ou é falso quando? O ou só vai ser falso na última linha da tabela. Tá pronta a sua tabela verdade. E a negação? A negação é só a função não, certo? Então, vou colocar aqui, ó, não. Negação, vou colocar lá, igual, não. Aí eu vou pegar aqui quem? Vamos fazer o não P, que é o mais simples, hein? Não P não, vou pegar o não R, que tem um abaixo do outro aí. Então eu peguei não R. Só vale aqui para as 2 primeiras, que já é o suficiente para a gente entender a lógica. Era verdadeiro, virou falso, era falso, virou verdadeiro. É o que você tem ali justamente para a função não. E a função do ou exclusivo? Como que funciona o ou exclusivo? Vou inserir ele aqui à esquerda para ficar mais prático a gente colocar. O ou exclusivo, também conhecido como show ou conhecido como shore em inglês. Esse cara vai ser escrito aí como show aqui nesse programa. E você vai pegar o primeiro valor, ponto e vírgula, o segundo valor. Vou pegar aqui um caso diferente primeiro, mais simples, só com 2 proposições. Vou pegar ele com essa e com esta, que é o que você conhece. Verdadeiro e verdadeiro são iguais, certo? O Q e o R são iguais, então vai ser falso. Quando eu pego aqui, são diferentes. Vou pegar esse aqui que contempla os 4 casos. Essa aqui é diferente dessa, é verdadeiro. Essa é diferente dessa, é verdadeira. Essas 2 são iguais, é falso. Estou olhando só essa tabelinha aqui, ó. Só essas comparações. Nesse caso, o que você percebe? Quando tem 2 verdadeiros é par, é falso. 0, por definição, é par. Então, 0 verdadeiros é falso. Quando é ímpar, é verdadeiro. Se nós pegarmos isso aqui e expandir a brincadeira para mais uma célula, que seria a outra proposição lá, como eu disse para você, ó, o que era verdadeiro se tornou falso, e assim vai. Quantos verdadeiros tem aqui? 3, então é verdadeiro. Quantos verdadeiros tem aqui? 2. Aqui tenho 2, aqui eu tenho 1, é verdadeiro. Aqui eu tenho 2, então é falso. Tem 1 é verdadeiro, tem 1 é verdadeiro, tenho 0, é falso. Então a função ou exclusivo e a sua tabelinha verdade básica. Note, planilha e raciocínio lógico tá pronto. Mas eu nem consigo montar a tabela verdade. Já montei para você, filho. É só você replicar ela aí e você já pode testar algumas hipóteses que você vê lá. 2 últimas funções que nós podemos citar são as funções maiúscula e minúscula, que são funções de texto. Função maiúscula e minúscula são simples. Você escreve lá maiúscula e minúscula e dentro você vai colocar o endereço da célula ou o texto que você deseja alterar ali para você manipular. Tem outras, tem lá Pri maiúscula, tem outras que vão permitir você trabalhar com as iniciais ou só a primeira inicial, mas são as 2 básicas. Por quê? No Excel, você só pode usar, só tem esse caminho para poder formatar o texto com maiúsculo. No Calc não, tem outros caminhos para isso. Vamos treinar um pouquinho? Vamos para o nosso exercício? Olha lá na tela. Uma questãozinha aí.
Numa planilha elaborada no OpenOffice, BROffice 3, Calc, na verdade é o Calc, igual para todas as funções, versões aí para essa expressão. As expressões arred 13,759, ponto e vírgula 1, arred 34,5, ponto e vírgula menos 1, e 70 menos 2 asterisco, essa estrelinha é um asterisco, 2 acento circunflexo 3, irão reproduzir os seguintes valores. Então vamos olhar aqui pelo princípio. A função arred. Arred para quantas casas decimais? Uma. Então eu vou omitir o 5 e o 9, certo? Então o 5 e o 9. O mais à esquerda que vai ser omitido é o 5, ele é maior que 5, né? Ou igual a 5, verdadeiro. Então vai ficar 13,8. Bacana. Então já eliminou essa alternativa e já eliminou essa alternativa. É 13,8. 34,5 menos 1. Arredonda para o múltiplo de 10 mais próximo. Quem que é o múltiplo de 10 mais próximo? 30 ou o 40? O mais próximo é o 30. Nem tem 40 aqui. Então já ó, matou e já matou a questão. Não precisou nem calcular essa continha do caramba aqui, né? Mas vamos olhar para a continha do caramba e ver quem que você tem que calcular? Eu tenho subtração, multiplicação e potência. O que eu calculo primeiro? É a potência. Então aqui eu tenho 8, 2 ao cubo 8, multiplicado por 2, que é a segunda conta que eu vou fazer. Então 2 vezes 8, 16. Bacana. Agora eu vou pegar 70 menos o 16, que vai dar para você ali quanto? Exatamente os 54. Correta, portanto, a alternativa D. Veja. Regrinhas, sacanas, pegadinhas e a prova trouxe ali para você. O arred é importante. É sempre bom testar, brincar com o programa para que assim você fique mais afiado. E por curiosidade, depois que já vir todas essas funções que nós temos para trabalhar, dê uma olhadinha na lista de funções completas que o programa oferece para você lá através do botão F de X. Beleza? Até mais!